Quando acontece algum problema na sua vida, qual a atitude recorrente que você tem? A maioria das pessoas tem atitudes semelhantes para lidar com problemas que vêm à sua vida. Hoje, eu quero trazer a vocês 2 exemplos bíblicos de uma situação bem complicada de resolução, ao qual 2 discípulos se destacam, Filipe e André. Um teve uma atitude, enquanto o outro tomou outra ação. E nós vamos entender o impacto que cada uma delas teve em seu contexto. Eu sou Pescador Fisgado e apresento para vocês a nova série deste canal, onde nós estaremos refletindo sobre pequenos trechos da Bíblia que impactam na vida das pessoas e podem impactar na sua e na minha vida. Então, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João 6, onde nós vamos refletir um pouco sobre essa história. Partiremos então do versículo 2 em diante, onde nós vamos entender um pouco do contexto dessa história. Verso 2 diz o seguinte: E a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Verso 4 E estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Verso 6 Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Verso 7 Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Aqui nós vemos claramente uma situação problemática. Jesus, onde os outros evangelhos vão dizer que mais de 10.000 pessoas estavam reunidas para ouvi-lo, tinha um momento de pausa, onde o povo deveria comer e descansar também para que Jesus pudesse também continuar a sua pregação. Nesse viés, nesse intuito, Jesus ele faz uma indagação a Filipe, o verso ao qual nós lemos no texto. E para pô-lo à prova, o Evangelho de João coloca essa posição, que Jesus estava tentando saber qual era a solução que Filipe poderia trazer para aquele problema que eles estavam enfrentando. E por vezes nós nos deparamos na mesma situação de Filipe. Somos colocados à prova, seja por as nossas tentações ou problemáticas humanas, ou seja, pelo próprio Deus nos provando, querendo que nós o respondemos, que nós o trazemos uma solução para um problema ao qual às vezes Ele mesmo permitiu que chegasse até nós, para que nós resolvêssemos. E por vezes nós temos a mesma atitude de Filipe. Quando nós olhamos para a sua resposta, nós percebemos uma certa desconfiança, uma falta de fé. Porque ele diz, nem que tivéssemos 200 denários, conseguiríamos comprar comida suficiente para tanta gente. Por vezes nós encontramos situações ao qual nós olhamos para elas e nós ficamos cada vez mais pequenos diante delas, em vez de nós olharmos para o nosso Deus que é tão grande ao ponto de solucioná-las. Filipe teve uma atitude não correta diante daquela situação. Agora o interessante é o que o verso 8 afirma para nós. Diz que o outro discípulo, o irmão de Simão Pedro, André, ele propõe, aqui está, um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Enquanto Filipe estava olhando apenas para o problema que estava enfrentando, André tentou ousar. André trouxe uma solução. André veio com alguma tentativa. E por vezes é isso que faz o diferencial da gente sair dos nossos problemas e partir para a solução. Tentar é algo que faz a diferença. E Jesus viu isso em André. 5 pães e 2 peixes não eram nada para a comparação de 10.000 pessoas reunidas ali em terreno ao qual estavam famintas e cansadas. Mas André sabia a quem ele servia. De certa forma, foi usado pelo Espírito Santo naquele momento de propor: Senhor, não temos muito, mas pelo menos estou tentando. Por vezes nós não precisamos ter muito, nós precisamos apenas tentar. Buscar ao Senhor é justamente isso, não só um solucionador de problemas, mas de entendermos que Deus pode fazer do pouco muito. E por vezes nós devemos colocar isso, o Senhor proverá. Nós devemos colocar essa mentalidade em prática, de olhar para o nosso Deus primeiramente, não como um milagreiro que pode solucionar todas as nossas funções, porque nós vemos que no verso 2, grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava nos doentes. Muitos daqueles que estavam ali realizados, que estavam ali observando Jesus, não estavam lá porque ele era Jesus, mas sim porque ele fazia milagres e provia. E por vezes a gente está também tratando Deus assim, como alguém somente para prover ou resolver os nossos problemas. Mas ele não é somente isso. Nós devemos ter o olhar assim como André.
de olhar para Jesus e dizer: o Senhor pode solucionar os nossos problemas, mas eu também tenho que ter as minhas ações à parte, tenho as minhas responsabilidades a cumprir e fazer. Assim, aprendemos grande lição nessa atitude que os dois discípulos tiveram. Ambos estavam em aprendizado, ambos ainda estavam na jornada com Jesus. Passariam 3 anos e meio antes até da sua morte. Ainda não entenderiam todo o processo. Deveria Jesus ressuscitar para que então, durante 40 dias de treinamento, eles pudessem entender completamente e começar a missão. Mas, através dessas atitudes, nós trazemos lições para os nossos dias, ao qual nós devemos olhar para o nosso Jesus e, por vezes, ousar: Senhor, não tenho muito, mas o pouco que tenho, coloca em tuas mãos, e assim pode multiplicar. Se você gosta de reflexões como esta, já se inscreve no canal, dê o seu apoio dando uma curtida e compartilhe com seus amigos. A série é um pequeno incentivo para que eu e você aprendamos mais sobre a palavra do Senhor e apliquemos mais os seus princípios em nossa vida. Que Deus abençoe a todos.